Um cristão evangélico pode ser de esquerda? Que Deus abençoe a vida de todos, é o meu desejo, que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida e de todos que estão me ouvindo. Eu quero começar neste dia uma série de mensagens acerca do seguinte tema: mitos da igreja evangélica atualmente, na atualidade. O que é um mito? Um mito é uma explicação da vida ou de um comportamento que fundamenta um grupo. Então, por exemplo, você tem um determinado grupo. Esse grupo ele tem seus mitos, coisas em que esse grupo acredita e que estão muitas vezes lá atrás, no passado, ele nem sabe bem por que são estas as verdades que ele acredita, e para esse grupo funciona como verdades. Verdades que estão postas, é como se a realidade fosse isso. Não há nenhum questionamento do grupo acerca do mito. Ele simplesmente aceita como sendo a realidade, como sendo uma forma de se comportar diante da vida. Isso é um mito. É sempre uma explicação daquilo que nós fazemos ou não fazemos. Sempre isso. Os mitos evangélicos, agora eu estou falando aqui desta igreja evangélica, do qual a maioria de nós, vocês que me ouvem e eu, fazemos parte, esses mitos, eles não têm uma base direta na Bíblia. Eles têm uma base muito mais forte no grupo que nos originou como evangélicos. Então, aí sim. Então, o Brasil teve basicamente dois grandes formações de grupos evangélicos. Um era daqueles imigrantes que vinham da Alemanha, da Europa, e foram mais para o sul do país, né? E ali estabeleceram, por exemplo, a Igreja Luterana, que é de origem alemã. Então, a comunidade alemã ali teve a Igreja Luterana, e aí foi a comunidade inglesa, tinha a Igreja Anglicana, e aí veio para o Brasil também, e obviamente ganhou adeptos, e se estabeleceram e estão aí até hoje. E a maioria das denominações que temos hoje, elas são provenientes de missões do sul dos Estados Unidos, que enviaram missionários para cá ainda no século XIX. E essas missões, elas tinham já os seus comportamentos lá nos Estados Unidos, de onde vieram. E trouxeram esses comportamentos para cá, os mitos, e disseram, olha, para ser evangélico é assim, tem que ter esse comportamento. Então, se assumiram esses mitos, e ser evangélico é praticamente seguir esses mitos. A questão é que, assim, quem utiliza alguns versículos bíblicos como base para os mitos. Isso é verdade. Pega um versículo aqui, outro ali. Quando você vai olhar o contexto da Bíblia, não se sustenta. Os mitos não se sustentam. Tá? E isso é muito claro. Por exemplo, um mito comum. O pastor tem que pregar de paletó e gravata. Isso é um mito que veio, tá certo? Nada na Bíblia nesse sentido, de vestimenta. Nada. Então, esse é um exemplo simples, banal até, e que já nem é muito seguido hoje. Os evangélicos tinham mitos antigos. Por exemplo, houve um tempo em que ser evangélico, naquela época, era ser crente. A palavra evangélico é moderna, né? Ser evangélico não podia jogar bola, não podia jogar futebol, né? Houve um tempo em que ser evangélico não se poderia assistir televisão, não se poderia nem ter televisão em casa. Era muito forte a crença de que evangélico não fumava e nem bebia. Bebidas alcoólicas, obviamente. Para as mulheres, havia o mito de que não se podia cortar o cabelo. Para os homens,
havia o mito de que não se podia usar cabelos longos. O cabelo tinha que ser curto. E não usar barba. Eu vivi essa época. Ser evangélico não se podia usar barba. E por aí vai. Obviamente, esses que são mitos mais do passado, passaram. Porque mito é assim. Ele acaba, com o passar do tempo, não sustentando, porque, como é do grupo de origem, o grupo de origem vai se enfraquecendo em termos de proposição de comportamento e vão surgindo novos comportamentos. Mas existem hoje outros mitos. Só que antes eu queria trazer um texto do apóstolo Paulo para fundamentar aqui essa minha série. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe do que ele falou isso? Ele falou do comportamento que os judeus tinham de circuncidar seus filhos homens. Era a aliança que Deus fez com Abraão. Nessa aliança com Abraão, Deus mandou, como sinal da aliança, que todos os homens, os machos, fossem circuncidados. Então, isso se tornou. Quando o evangelho de Jesus alcançou os gentios, ou seja, os que não eram judeus, alguns judeus cristãos, inclusive, disseram assim: vocês que são gentios, para serem cristãos, têm que se circuncidar também. Ou seja, eles estavam impondo algo que era da sua cultura, daquilo que Deus tinha acertado com eles no Antigo Testamento, para o povo de Israel, e eles queriam colocar agora para os outros gentios. Paulo disse assim: esse costume não, costumes não. Cristo nos libertou dos costumes lá de Israel. Cristo nos libertou desses costumes. Então, não se deixem circuncidar. Porque isso é do povo de Israel, do Antigo Testamento, mas não é de Jesus Cristo. Porque em Jesus, Deus, pelo seu sangue, sua morte, Deus aceita-nos como somos. Não há necessidade de nos submetermos a um ritual do Antigo Testamento. Então, é com base nisso. A circuncisão era um costume, veja, era um costume que no Antigo Testamento estava amparado pela Bíblia, pelo Antigo Testamento, estava amparado. E quando se quis que os gentios, que não são judeus, também assumissem esse costume, Paulo diz: de jeito nenhum. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Você pode ser um servo de Jesus sem precisar se circuncidar, seguir o costume daquele povo originário, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, há também mitos atuais dentro da igreja evangélica. Eu gostaria de trabalhar sobre esses mitos. E o primeiro que eu quero trabalhar hoje é o seguinte mito: um cristão evangélico. E aqui, gente, vamos lá. Um cristão evangélico pode ser de esquerda? Politicamente de esquerda? É esse o nosso tema. Duas observações antes de entrar no assunto. Primeiro, assim, quando eu falo cristão evangélico, porque esse é o meu meio, e é o meio mais contrário à esquerda, tá? Óbvio que há cristãos católicos que dizem: não pode um cristão ser de esquerda. Também usar dentro da igreja católica. Só que, primeiro, é em menor número, bem menor número do que entre os evangélicos. Segundo, eu estou falando aqui mais para esse meio que costuma me ouvir mais. Essa é uma observação que eu tenho que fazer. Bom, o que é, para a gente dizer, pode ser de esquerda ou direita em questão política, a gente tem que definir um pouco o que é isso. O que é direita e o que é esquerda, no sentido político. Senão a gente não vai para lugar nenhum. O grande problema hoje é que os evangélicos entendem, a maioria, né? Entendem que quando se diz de esquerda, associa a esquerda com o comunismo. E aí isso é muito fácil de ver.
Porque nas pregações de muitos líderes, pastores, etc., vem esse negócio. A gente não pode ser de esquerda, senão o comunismo vai tomar conta do Brasil. Temos que livrar o Brasil do comunismo. Né? Eu ouço tanto isso. E de pastores também, de outros que não são. Mas ouço muito de pastores. Então a gente precisa definir, ser esquerda é igual a comunismo? Então aqui, uma pequena aula. Comunismo, gente, é uma ideologia que vem dos escritos de Karl Marx, em que ele propõe que existe luta de classes, aqueles que detêm os meios de produção dominam sobre os trabalhadores, isso é uma verdade, né? Toda vez que há, por exemplo, uma indústria, um comércio, o dono se enriquece, os trabalhadores ganham às vezes o salário mínimo, certo? O dono se enriquece, os trabalhadores não. Então a luta de classes, a divisão de classes, em que uns detêm os meios de produção, portanto ganham muito, e outros vendem sua força de trabalho, portanto ganham muito pouco, isso sempre foi uma realidade. E Marx disse isso, e está correto nessa parte, está correto. Marx disse que haveria então uma luta de classes, luta entre os que detêm os meios de produção e os outros, os trabalhadores. E que os trabalhadores, por serem a maioria e por serem explorados sempre, nessa luta de classe deveriam sobrepujar e tomar conta dos meios de produção. Dessa forma, veja bem, no final, através dessa tomada dos meios de produção, nós teríamos uma sociedade sem classes, entendeu? Mas em que tudo seria comum a todos. Daí a palavra comunismo vem de comum. Então tudo seria de todos, não haveria o maior e o menor. Conforme a necessidade de cada um teria o suficiente para viver bem. E todos seriam, vamos dizer assim, donos do meio de produção. E todos estariam numa situação de igualdade. É esse o ideal proposto sobre o comunismo por Marx. Obviamente, como ideal, isso nunca existiu e nunca vai existir, certo? Era uma proposta. Assim como, por exemplo, muitos cristãos têm a ideia do milênio. Na ideia do milênio, qual é a ideia? Todo mundo vai viver bem, um reino de paz e justiça, Cristo governando com os seus santos. Então só a justiça existirá, só a paz, e só a alegria, felicidade, tudo vai estar bem, certo? Então é mais ou menos isso, sempre foi uma utopia, algo que se queria alcançar. Quando você olha para o real, para a realidade, o que você observou aí no século XX? Observou que foram feitas, sim, algumas revoluções marxistas baseadas nos princípios de Marx, e essas revoluções tenderam a regimes ditatoriais, regimes sangrentos, né? É a União Soviética, na época em que ela existiu, né? do Stalin, é a China, do Mao Tse-tung, todo no século XX, né? E muitos outros países menores, né? A Europa Oriental, quase toda comunista, fazia parte. Foram regimes muito ruins e regimes que perseguiram as religiões. Nós cristãos tendemos a achar o comunismo, quando ele existiu, perseguiu os cristãos. Olha, gente, perseguiu, claro, perseguiu. Perseguiu, matou, torturou, colocou em campo de concentração, né? Mas não foi só os cristãos, não. Foram todas as religiões. Muçulmanos foram perseguidos. Hinduístas foram perseguidos. Foram todas as religiões, porque o comunismo era ateu. Ele não acreditava em nenhum Deus. Não era só o Deus cristão, em nenhum Deus. E foram sangrentos, milhões de mortes, mas milhões de mortes. Então,
como houve essa perseguição e regimes ditatoriais, se criou, obviamente, nos países democráticos, uma ojeriza contra o comunismo, mas o comunismo conforme foi realizado no século XX. Acontece que o comunismo, como um regime, ele acabou. Acabou e tem data, 1989, quando o Muro de Berlim caiu. Eu estava com 89, eu estava com 30 anos naquela época, eu me lembro muito bem disso, porque acompanhei, lia muito sobre o assunto, via TV, rádio. E o Muro de Berlim caiu. A partir de 1989, não existe mais comunismo. Comunismo já era. Se você for olhar a China é capitalista hoje. Ah, mas eles são um regime muito forte, tem uma ditadura. Bom, um país tem mais de 1 bilhão de pessoas, tem lá o seu regime, isso é verdade, mas eles não são mais comunistas, eles são capitalistas. Olha o que a China vende, olha o que a China compra no mundo inteiro. Então, assim, a Rússia não é comunista, mas não é mesmo. Agora, todos esses países, por conta da sua história, eles têm esse negócio da força, do poder, não são assim democráticos, não são, mas comunistas também não são. Comunismo não existe. Então, quando eu ouço hoje pastores, gente que a gente acha que tem uma inteligência um pouco melhor, assim, dizer, temos que livrar o Brasil do comunismo. Não existe comunismo mais. Não existe. Isso é propaganda enganosa. Ou ignorância pura. Ignorância pura. Então, ser de esquerda não tem a ver com comunismo. Vamos começar com isso aqui, porque, primeiro, o comunismo não existe mais no mundo. Basta ler um pouco de sociologia para saber disso. Só um pouquinho, não precisa muito não. Muito bem. Então, o que é ser de esquerda e o que é ser de direita? Agora sim chegamos em alguma coisa que a gente deve... O que caracteriza a direita? Direita é um movimento, óbvio que no século XX se contrapôs ao comunismo e ao socialismo, isso é verdade. Mas o que é hoje a direita? Direita hoje é um grupo de teor político, e eu tenho que lembrar que política é algo importante, é algo bom. A política, de uma maneira geral, não estou falando de política partidária, estou falando de política. É um grupo de pensamento na área da política, no qual se valoriza mais a liberdade das pessoas e se valoriza mais a propriedade privada. Ou seja, eu sou livre, eu tenho as minhas coisas que eu conquistei ou que eu ganhei por herança, mas eu tenho as minhas coisas, elas são minhas e ninguém pode tirá-las de mim, nem mesmo o Estado. Tá? Então, a prioridade é essa, a liberdade e a propriedade privada. Tá? O que é meu, ninguém tira de mim. Isso é direita, é a direita. Estou falando em termos muito gerais, tá, gente? E a esquerda, hoje? A esquerda, ela olha muito mais, para a comunidade. Ela olha para a pessoa como membro de uma comunidade. Então, ela valoriza mais o comum, a comunidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho as minhas coisas, mas eu tenho que olhar a comunidade. Porque se eu tenho demais, se eu tenho muito demais, e eu tenho milhões de pessoas que estão passando fome, eu tenho como, veja bem, como sociedade, eu tenho que equacionar isso valorizando mais as pessoas na sociedade e melhorando a condição de vida dos menos
afortunados, dos que menos têm. Então, a esquerda olha mais a sociedade, a responsabilidade social. Um olha mais a liberdade e, portanto, a propriedade privada, direita. A esquerda, ela olha mais a sociedade, o grupo social e valoriza mais a responsabilidade com o grupo social, entendeu? Então, isso é que caracteriza hoje, basicamente, direita e esquerda. Eu sei que eu estou simplificando demais, eu sei, mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Muito bem. Uma pessoa, um cristão sincero, genuíno, ele pode ser de pensamento político de direita? Claro que pode. Tranquilamente. Ele vai defender o quê? Ele vai defender a propriedade privada, a liberdade, ele vai defender que ninguém tem autoridade para mexer com aquilo que é de uma determinada pessoa, tudo mais. Um cristão, servo mesmo de Jesus, pode ser de esquerda? Claro que pode. O que ele vai valorizar mais politicamente? Ele vai valorizar mais a questão da sociedade. Então, ele vai procurar olhar o que é que pode ser feito para que essa desigualdade entre os que são ricos, os que detêm os meios de produção, aí Marx estava certo, e os trabalhadores, ou mesmo os pobres, mais pobres, alguns mais pobres nem trabalhadores são, porque não conseguem ter emprego para todos. O que é esse de esquerda tenta fazer? Igualizar um pouco mais. Ah, mas uma pessoa de direita não pode tentar igualizar um pouco mais? Claro que pode. Claro que pode. O que eu estou dizendo para vocês, e o que eu quero dizer, não só pode, acontece muito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essas diferenças entre esquerda e direita, elas são, na prática, gente, elas são muito poucas. É uma coisa assim, muito diluída na prática. De tal forma que você vê governantes de direita fazendo excelentes gestões em favor das pessoas mais pobres da sociedade. E você vê governantes de esquerda, muitas vezes, não fazendo praticamente nada em favor dessa gente. Então, assim, é muito diluída essa diferença. Só que virou um mito na igreja evangélica. Ninguém pode ser de esquerda. Ninguém. Porque a gente tem que estar fechado com a direita, a esquerda vai levar para o comunismo e vão invadir sua casa e tirar sua casa de você, tirar seu carro de você. E vão falando essas mentiras, né? Por aí. Não. Você pode ser de direita ou de esquerda. Depende de a que você dedica maior valor. Você dedica maior valor ao indivíduo, as coisas que lhe pertencem e que ninguém vai mexer, ou você dedica mais valor à sociedade. Então, nesse caso, você teria sim que diminuir um pouco a riqueza de quem tem muito para melhorar aqueles que são mais pobres. Tá certo? Veja a questão aí, por exemplo, atual, só para dar um exemplo, a questão do imposto de renda. Então, o governo Lula fez um projeto de lei para isentar de imposto quem ganha até 5 salários mínimos. Agora, para fazer isso, porque se ele coloca essa lei em ação, se ele aprova essa lei, ele vai diminuir os impostos, a renda que o governo tem. Então, o governo tem que compensar isso. O que o governo propõe? Vamos taxar os bem ricos, aqueles que ganham acima de 500 mil reais por mês. Vamos taxar um pouco mais esses mais ricos. Então veja bem, o que acontece? O que a direita faz? A direita diz, não, quanto ao ganhar 5 salários mínimos, tudo bem, mas não pode tirar dos mais ricos. É deles, propriedade privada, é deles, não pode tirar deles. E aí? Aí não consegue resolver a situação, porque vai faltar dinheiro.
dos impostos para o governo. O que a esquerda faz? A esquerda diz, não, tem que aprovar esse projeto como tal, porque ele vai beneficiar os que ganham menos e vai tirar um pouco de quem é mais rico. Olha, a questão social aí. Você está entendendo? Então, ser de direita ou ser de esquerda é uma opção que cada um faz. Se entende que o valor maior é a propriedade privada ou o valor maior é a sociedade. Tá? Como isso uma coisa entra na outra, você ser de direita ou ser de esquerda, sinceramente, não tem muita diferença na prática. Na prática. Então, pode um cristão ser de esquerda? Pode. Pode um cristão evangélico votar em Lula, que é de esquerda, e apoiar o governo do Lula? Pode. Ele está cometendo alguma coisa contra Deus? Nenhuma. Nenhuma. Ele está, ao fazer isso, exercendo o que ele entende ser seu cristianismo, os valores cristãos? Sim. Sim. Então, esse mito de que o evangélico não pode ser de esquerda é um mito. Primeiro, não tem nada na Bíblia acerca disso. Tá? Quando a Bíblia, pelo contrário, tem a favor, né? Quando a Bíblia diz que os governantes devem cuidar dos pobres, devem dar assistência aos órfãos e viúvas, ou seja, os excluídos da sociedade, naquela época eram esses. Quando a Bíblia diz isso, ela está se colocando ao lado do pensamento mais de esquerda. Mais de esquerda. Tá? Quando a Bíblia diz que não se deve roubar, não se deve tomar aquilo que pertence a alguém, aquilo que é propriedade de alguém, está se colocando mais no pensamento da direita. Então, a Bíblia tem os dois pensamentos. E na vida da gente é assim. A gente tem os dois pensamentos. É apenas como é que a gente vai equalizar a questão da sociedade. Se vamos privilegiar a liberdade pessoal ou se vamos privilegiar a responsabilidade social. Só isso. Tá? Só isso. E dessa forma, alguém pode sim ser de esquerda, de direita, tranquilamente, sem problema algum. É isso aí, gente. É assim que eu penso, é assim que eu encaro essa questão. Se você for de direita, continue assim, só que repense essas questões, e quando você achar que é interessante que diminuam-se privilégios daqueles que têm mais, os mais poderosos, dos mais ricos, em favor de uma sociedade, também dê o seu apoio a isso. Se você é de esquerda e gosta, continue sim. Não se preocupe com críticas, que eu sei que elas existem. Não se preocupe com críticas, não. Siga seu caminho, exponha seu pensamento, quando for a hora, quando for o caso, exponha e viva assim. E dê seu apoio àquilo que são as propostas, os projetos da esquerda, quando eles vão no sentido de beneficiar a sociedade. É isso aí. Deus abençoe a todos, os que são de direita, os que são de esquerda. Na boa, na paz. Na paz. Deus abençoe a todos.